Então, aborto. Aborto é um negócio que eu entendo bem. Quem conhece a história minha e da Vanessa, né, os irmãos aqui da igreja acompanharam, vários irmãos próximos de nós acompanharam, além da nossa igreja lá de Carapicuíba, segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba. Vanessa e eu, nós tivemos 2 experiências de aborto. Tá? A primeira, ela estava já com 20 semanas de gestação, já estava bem formadinho. Seria o Júnior, seria Ricardo o nome. E aí ela tem um problema que chama incompetência istmo-cervical. O cólon do útero abre, ele não suporta o peso e a bolsa começa a passar e estoura. Tá? A bolsa estourou, não havia o que ser feito e perdemos o Ricardo. Foi bem traumático, foi uma semana ali para esperar até que o aborto espontâneo ocorresse. Os médicos, ele ficou vivo essa uma semana toda e os médicos falaram, nós não podemos mexer. Não tem jeito, ele não vai sobreviver, mas nós não podemos mexer por lei. Tá? Então foi bem traumático. Segunda, era menina, a gente sabia porque a gente fez um exame de sangue, porque minha mãe estava no exterior e ela queria comprar roupinha lá, aí queria comprar o sexo, aí fizemos exame e tal, era uma menina. Seria a Maria Luísa. Mas ela nós perdemos já com 9 semanas, bem no iniciozinho, e foi por causa da vacina para gripe. Tá? A Vanessa tomou a vacina para gripe, teve uma reação imediata praticamente. Em poucas horas, ela perdeu todos os sintomas da gravidez. Isso é extremamente incomum. A vacina para gripe não faz mal para mulheres grávidas, é para tomar. Mas no caso específico da Vanessa, fez mal. É aquele caso 1 em 1 milhão. E tiramos a sorte grande. E aí estávamos fazendo tratamento, já tínhamos feito uma tentativa de inseminação artificial, transferimos 2 embriões há alguns anos e não deu certo, não engravidou, aí fomos tentar novamente, uma nova tentativa. E aí fizemos todo o processo, sobraram 2 embriões que seriam transferidos e nós estávamos esperando o ciclo menstrual da Vanessa, ou seja, a Vanessa deveria menstruar, então fazemos a transferência. Tá? E fazemos a transferência. E a menstruação não vem. Cadê? Joaquim estava lá. Veio naturalmente. Depois eu fico pensando agora numa crise, a gente vai transferir os picolé depois. E aí como é que eu explico para o Joaquim que eles é que são os mais velhos? São coisas que a ciência produz para a gente, né? Agora como é que eu vou explicar? Não, Joaquim, na verdade eles são seus irmãos mais velhos. Eles foram fecundados primeiro. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque é um princípio. Eles já iniciaram quando foram fecundados. Ali é vida. Sacou? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu sou calvinista, até na hora de falar. Assim, tá? Ou seja, gente, nós temos como experiência, como casal, uma questão com a vida muito importante. E eu posso lhe dizer que nunca é uma coisa simples abortar. Não é um assunto simples o aborto, por mais que as pessoas queiram transformar em questões muito tolas e bem principiantes, como nós iremos ver alguns argumentos utilizados. Aborto é um assunto muito sério. Nós estamos falando de vida, de gente, de ser humano. Tá? Então, eu queria caminhar com vocês. Passa aí, Denis, por favor. Eu queria caminhar hoje com vocês aí, dando alguns passos. Vamos iniciar aí. Primeiro vamos tratar alguns conceitos bíblicos. Vida, gravidez e o aborto. A Bíblia fala dessas 3 coisas. A Bíblia fala dessas 3 coisas. Todas as respostas, tudo que você precisa está na Escritura. Vai estudar. Vai estudar. Você não fazer igual um camarada aí dizendo que queria fazer uma avaliação sociológica para implementar um trabalho social. Aí por onde você vai? Para a teologia? Sim. Não, para a sociologia. O quê? Se a sua teologia não te dá a resposta, precisa melhorar a sua teologia. Não é você procurar outra disciplina. Está tudo na Escritura. Basta você estudar direitinho, que você vai encontrar. Mas esses textos aqui estão fáceis, dá para achar fácil. O próximo aí, ponto que nós vamos trabalhar, então, argumentações pró. Vamos trabalhar algumas ideias
Vamos entender o raciocínio que é colocado e como são facilmente abortáveis esses raciocínios. Tá? É de ficar muito decepcionado com a humanidade que raciocínios pró-abortistas, como são colocados, vinguem. Se a humanidade aceita esse argumento, cara, isso é decepcionante, cara. O QI nosso está indo para o buraco. É uma questão de inteligência, chega a ser tolice. Mas vamos lá. E depois, obviamente, olhar a conclusão veio antes. Não. Antes da conclusão, vêm os argumentos contra. E nós vamos ver aqui como a campanha do aborto é uma mentira atrás da outra. A campanha abortista, ela é mentira do início ao fim. Não há nada de verdade dentro da campanha abortista. Tá? E aí sim nós vamos tirar uma conclusão. Um ensino, algo que a gente deve guardar no coração. Então, olhando aí os textos bíblicos, esses pontos necessários, aí, conceitos necessários, primeira coisa, o que é o conceito de vida segundo a Escritura? Vamos pegar esses textos que estão aí? Tá? O texto do Salmo 139, nós já lemos ele todo. Nós vimos que Deus nos vê a substância ainda informe. Tá ok? Deus participa da nossa concepção. Nós já estamos diante de Deus no ventre de nossas mães. Já estamos diante de Deus. Não existe um período da nossa existência que nós não estejamos diante de Deus. Eu pergunto, quando começamos a estar diante de Deus? Vamos lá, calvinistas. Sempre, desde a eternidade. Eu falei, vou ficar sem resposta. Sempre. Você sempre fez parte dos planos de Deus. Então você sempre esteve diante de Deus. Você poderia não estar diante de Deus no sentido ativo da sua parte, mas você já estava lá no plano do Senhor. O texto de Jeremias aí 1:5, o que diz? Você poderia dizer, né? Davi, Deus viu no ventre materno. Isso é porque era Davi, era o rei Davi. Ele era alguém importante dentro da história da aliança e da redenção. Aí Deus tinha um tratamento diferente com Davi. Não, está Jeremias aí também dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor e diante de Deus desde o ventre materno. Tenham consciência disso. Você está mexendo com alguém que está diante de Deus quando você fala de uma grávida. E Deus, ele é o Senhor da vida. Esses dois textos aí, o que dizem? O 20:13 tem que ser de có, vai. São duas palavras. Não matarás. Não assassinarás. Você não pode tirar a vida da pessoa. Isso pertence ao Senhor. E no 9:6? Agora Deus está dizendo, mata. Se for um assassino, mata. Ele é o dono da vida. Pertence ao Senhor. Ele traz a luz e faz descer a sepultura. Nós estamos nas mãos do Senhor. A vida é algo que pertence a Deus. E Ele autorizou que aquele que mexe na vida do outro, você pode mexer na vida dele. Está autorizado por Deus. Próximo texto aí. Não dá para ler direito. Jesus, ele é a própria vida, meus irmãos. O que diz aí? João 14:6. Esse também tem que ser de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é vida. Toda a vida que nós vemos na terra é uma expressão e uma revelação daquele que é a própria vida em si mesmo.
O ser humano existe para revelar a Deus, é o máximo da revelação de Deus. E o fato de estarmos vivos, o fato de termos ânimo, animação, atividade, é um reflexo de Cristo, que é a atividade de Deus. Você parou para pensar que lá na história da criação, lá na narrativa da criação, você tem as 3 pessoas da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito estão lá? O Pai todo mundo vê, né? Tá fácil, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito? Pairava sobre a face das águas. E o Filho? Como é que estava o Filho lá? Onde é que você vê o Filho em Gênesis 1? E disse Deus. Quando João 1 fala lá que Jesus é o verbo, em grego é palavra. Traduziram por verbo para dar a ideia dessa palavra ativa, essa palavra que realiza, criadora. Então tenham consciência disso. A nossa defesa pela vida, a nossa defesa pelo feto, pela vida daquela criança que estaria se desenvolvendo no ventre de uma mãe, é uma defesa da vida e da revelação do nosso Senhor. É algo que pertence a Ele e algo que reflete quem Ele é, vivo. O nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Próximo texto aí, próxima realidade, que vida, ela é uma comunhão. A gente vai olhar isso por uma forma inversa, olhando o que é morte. O que é morte segundo Eclesiastes 12:7? O que é morte? Segundo esse texto, o pó vai voltar para a terra e o espírito vai para Deus. Alma e espírito, cada um para um lado. Alma e corpo, perdão. Sou tricotomista não, tá? Para mim é alma e corpo, indivisíveis. Dividiu, morreu. Isso é vida, então, a união desses dois. Você está vivo porque sua alma e o seu corpo estão unidos. E o texto diz que a alma foi algo que Deus te deu. Sua espiritualidade, sua existência está ligada à sua materialidade, à sua corporeidade. Se você divide a sua espiritualidade da sua corporeidade, você deixa de agir, viver plenamente. Então, o que pode ser vida? Vamos ler lá Efésios 2, de 1 a 5. Um outro sentido de vida. O que é vida espiritual? Comunhão com Deus. É estar unido a Deus. Se a sua vida como ser é a sua alma unida ao seu corpo, a sua vida espiritual é você estar unido a Deus. É ter comunhão com o Senhor. Vida é comunhão. É união, é proximidade, é junção. Você acha que é à toa que Paulo usa a ideia de que nós somos corpo de Cristo, nós estamos unidos a Cristo, nós somos um em Cristo? O que ele está dizendo? Nós estamos vivos em Cristo. Fora do corpo de Cristo não tem vida. Eu preciso entender esse conceito de vida, esse conceito de união. Perceba, quando as pessoas estão tratando um ser com tanto desamor que mata, aborta, tira, eles estão demonstrando a falta completa de amor, completa desunião. Como é que um ser humano consegue estar desunido a alguém que está se desenvolvendo dentro do seu ventre? Eu queria entender um negócio desse. Perceba o exercício que a pessoa tem de fazer, de egoísmo, de desafeto, de desunião, para olhar para o seu ventre, saber que tem um ser se desenvolvendo ali e dizer, sai. Isso não é fácil. Então a luta, ela é ideológica, a luta, ela é teológica. Nós estamos lutando contra o império das trevas, e o império das trevas quer ressignificar tudo aquilo que a Escritura coloca. E aí ficam nessa discussão, a vida começa quanto num feto? Meu querido, junto do gameta, ele já começa a se desenvolver
para chegar ao seu potencial máximo. É imediato. Aquilo já é vida. Próximo conceito. A gravidez. Eu preciso olhar para a gravidez como algo que Deus está me dando, como bênção de Deus, porque filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3-5. São herança do Senhor, são ajuda de Deus para a sua vida, e você é feliz encheu da sua aljava. No livro lá, O Deus do Sexo, sexo vem de Deus, tá? Ele faz um chamado interessante em cima desse texto aí. Os filhos são aqueles que vão nos abençoar quando nós formos velhos. E eu fui ter filho tarde, né? Eu tentei ter mais novo, mas não deu, não. Então eu espero que dê tempo do meu filho ficar forte e tudo, e poder cuidar de mim quando eu for velho. Ou mais velho. Ainda. Eu não me ofendo de ser velho, não. Ser velho quer dizer que eu vivi, né? Eu preciso olhar como eles são. A mulher precisa ter consciência de que aquilo que está no seu ventre vem do Senhor. É muito interessante, porque Deus criou o homem como aquele que revela o seu governo, a sua força, o seu poder, sua liderança, seu domínio. Mas Ele criou a mulher como aquela que revela que Ele é o doador da vida. Tanto que os filhos se apegam a quem primeiro? A mamãe. E geralmente fica assim o resto da vida, né? É mãe. Por quê? Ele sabe quem doou, quem cuidou, a voz que ele ouvia enquanto estava sendo gestado, que cuida, que dá de mamar. É a mãe. Minha esposa nunca foi muito de cozinhar. Começou a cozinhar mais quando nós casamos. Eu ensinei algumas coisas para ela. O cozinheiro da casa sou eu. Tanto quando vai visita lá em casa, quem faz a comida sou eu. Mas o Joaquim nasceu, eu faço a comida dele. E eu não sou tudo é em torno dele, é em torno ela e ele. Você acha que eu vou interferir? Não vou. Não vou. Eu sei o quanto é importante para mim sentir o cheiro da comida da minha mãe. Até hoje. Eu estou mais tempo aqui em São Paulo do que eu fiquei em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu já estou há 22 anos aqui, passei 18 anos lá. Mas eu sinto o cheiro da comida da minha mãe. E aquilo me faz bem. Eu não vou tirar isso do meu filho. É herança do Senhor, é bênção de Deus. Não é seu. Essa é a parte mais dura para nós entendermos. Ainda mais num tempo também que nós cada vez mais idolatramos os nossos filhos. Eles não nos pertencem. Alguns me perguntaram por que eu não perdi minha fé quando eu perdi meus filhos. Assim como os meus filhos são do Senhor, eu também pertenço ao Senhor. E os meus filhos não poderiam me tirar das mãos do meu Senhor. Não tem como. Posso ficar bravo, posso ficar triste, posso ficar frustrado, posso ficar deprimido, mas eu vou continuar pertencendo a Deus. Próximo ali, esses filhos, todas essas mulheres colocaram como bênção de Deus o fato de estarem grávidas. Elas sabiam que era importante a continuidade da sua linhagem, da linhagem de seu marido. Elas sabiam a importância, o significado, que aquilo era a bênção de Deus, que haveria mais gente para trabalhar a terra, que haveria mais gente para cuidar deles quando fosse velho. Havia uma série de implicações no fato de ter filho. Quando elas olharam para o fato de que estavam grávidas, que estavam tendo filhos, encararam isso como bênção. Cada uma dessas mulheres, incluindo Eva, que já achou inclusive que Caim já seria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ela já estava vivendo nessa promessa, nessa esperança. É encarar como bênção.
Gravidez pode trazer as suas dificuldades. Gravidez pode trazer algumas perdas na vida. Ter filhos significa abrir mão de certas coisas. Eu estava mais chapado antes do Joaquim nascer. Eu treinava todo dia. Hoje, quando eu consigo 2 vezes por semana, é muito. Todo dia eu ia pro tatame. Todo dia eu ia lutar. Estava magrinho, filho. Hoje não dá. Hoje eu não consigo. A dinâmica é outra. Mas você acha que eu estou triste? De jeito nenhum. Meu pai é gordo. E aí? Casou 9 vezes? Sendo gordo? Eu só quero ficar uma vez casado só mesmo, então. Próximo ponto aí. O aborto. A Bíblia fala de aborto. Êxodo, capítulo 21, versos 22 a 25. Você já ouviu muito que olho por olho, dente por dente é sinônimo de vingança, né? É sinônimo de pena justa. O que tem valor de um olho? Um olho. O que tem valor de um dente? O que tem valor de uma vida? O que te está dizendo? Nem além, nem a quem. Tem que ser exato. Aí olha só, a situação, ele cobre as 2 possibilidades. Houve um problema, atingiu uma mulher grávida, essa mulher abortou. Mas a criança sobreviveu, não teve um dano maior. Veio antes da hora, mas sobreviveu. Ainda assim, o marido podia cobrar uma indenização. Agora, a criança morreu. O que é para fazer com quem causou? Matar. Qual é o valor daquele ser que está dentro da mulher? O mesmo. É assassinato. É morte. Por quê? Se você ler bem a lei, você vai ver que tudo aquilo que você faz, que você sabe que pode causar dano aos outros, você se torna culpado pelos danos causados. Só agora a nossa lei começou a considerar o dolo eventual. Nós estamos falando de 2019. Foi outro dia que criaram o dolo eventual. Outro dia. Para acidente de trânsito, por exemplo. E aqui já se fala de dolo eventual. É a mesma ideia. Se você tem um boi que é dado a chifrar, mas você não sabia disso, e ele causar alguma coisa, não vai vingar o sangue da pessoa que morreu por causa desse boi. Mas se você sabia, já tinham te avisado, já era fato conhecido, você vai morrer. Responsabilidade. Você sabe que briga, que sair batendo, sair fazendo as coisas um com o outro, que isso pode atingir outros, não sabe? Sabe, atingir uma mulher, ela perdeu o filho, ele morreu. Você vai morrer, você vai assumir o que você causou. Eu não quero aqui discutir se a pena de morte é justa ou não, é bíblica ou não. Para mim está claro que é. Mas perceba que a Bíblia trabalha a vida dessa criança que está ainda no ventre materno como vida. Não tem outro conceito. Aborto é intentar contra essa vida. Que se não der certo e ela não morrer, você paga uma indenização. Mas se morrer, você paga com a vida. Então, diante de Deus, nós estamos falando de assassinato. Eu não consigo admitir um cristão. O que eu estou falando? Isso aqui para abortista, esquerdista, feminista, cheia, entupida de Foucault na cabeça, isso aqui não é nada. Mas eu estou falando isso para você, cristão. Você não tem argumentos para ser a favor de aborto. Não dá. Próximo. Quem nunca viu, né? Uma dessas aí. Somos mulheres, não incubadoras, né? O Estado nem a igreja, o corpo é meu. Argumentos fenomenais. Eu acho interessante essas coisas, né?
As pessoas querem tanto falar de que a gente tem que compreender o lugar delas, o ponto delas, que é a vida delas, e não percebe que entrou mais alguém na jogada. É esdrúxulo. Aliás, cada vez mais essas argumentações se mostram esdrúxulos, né? Você já viu o passeata daquelas fêminin lá, daquelas feministas, ultras feministas? Você já viu que coisa mais esdrúxula? Elas vão lá e tiram a blusa e ficam mostrando os seios. É coisa mais esdrúxula você lutar contra o machismo. O que o machão faz? Oh, é verdade. Oh, vocês não querem fazer um manifesto lá perto da minha casa? Que eu fico mais confortável. Eu sento na minha cadeira, como o negócio, bebo o negócio e vejo seios de graça. O que o homem gosta? E elas estão dando de graça. Você parou para pensar que forma de se manifestar mais esdrúxula do mundo? Gente, isso é coisa de retardado mental. É retardado mental. Você quer protestar contra o machismo, minha filha? Bota uma burca. Pô, não dá para ver nada aí. Aí eu não vou gostar. Aí eu vou ficar meio assim, ó. Porque até onde eu sei, o homem gosta de mulher. Percebe como a idiotez tomou conta, como a idiotice tomou lugar. E é triste, ainda agora, antes de vir para a igreja, um colega pastor falava de ovelhas dele que são abortistas. Abortistas. E são membros de igreja. Eu fico, tem que denunciar e expulsar. Tem que expulsar. Um negócio desse não pode ser membro de igreja. Acabou, isso é heresia, minha filha, isso é heresia. Isso é fomentar assassinato, rua. Vamos lá, alguns argumentos aí. Mulheres estão morrendo em abortos clandestinos. Isso é um caso de saúde pública. Coitadas, estamos morrendo. A resposta simples para isso. Oi? Não faz. Vocês estão morrendo em aborto clandestino? Não faz. Não é assim. Tudo na sua vida que está te fazendo mal, o médico não diz para você, para de fazer? Não faz. Quer que uma coisa boa aconteça na sua vida? Faça coisa boa. Não quer que coisa ruim aconteça na sua vida? Evita. Ninguém te obriga a ir lá. Aí elas falam das pressões sociais, às vezes é um problema com o pai, é um problema com a mãe, é o que não sei o quê, é o que não sei o quê. Filho. Mas ainda é melhor enfrentar um pai enfurecido, às vezes é melhor ser expulso de casa do que morrer. E sabe qual é o ledo engano disso daí? Que mesmo aborto no sistema público de saúde não é 100% seguro. É extremamente arriscado. A pontos de que todo médico evita ao máximo possível fazer. Mesmo quando chega o caso legal de estupro, que é permitido pelas nossas leis, os médicos eles se recusam a fazer. E por que não é um caso de saúde pública também? Não tem tanta mulher assim morrendo por causa de aborto. Nós vamos ver isso. Isso é uma mentira deslavada, na cara dura. Próximo tipo de argumento que nós vemos. Meu corpo, minhas regras. Vamos lá. Como é que a gente responde isso de modo simples? O corpo não é seu. O corpo não é seu. Já era, minha filha. Você permitiu que houvesse um outro corpo dentro de você. Já não é mais o seu corpo, suas regras. Isso é simples. Ah, mas é meu útero. Eu quero ele fora do meu útero. Quem foi que colocou lá dentro? Não foi o Espírito Santo. Está percebendo? Nós vamos chegar no ponto nevrálgico dessa história. O que mais? Muitas mulheres não têm condições de criar os seus filhos. Vamos matar todo mundo. Vamos sair matando. Se isso vale para a mulher que não consegue criar o filho porque tem que abortar ou ainda que está sendo gerado, vamos pegar essas mulheres que estão na favela aí com 12 filhos também, que os meninos estão tudo virando ladrão, só que vamos matar todo mundo. Já que as condições para criar, né?
Eu não tenho condições para criar uma solução muito boa. Mata. É simples assim, né? Muito bom. Eu não sei solucionar. Mata. Eu não sei lidar. Mata. Mas quando você quer falar de pena de morte, aí não. Aí não pode. O mesmo movimento, as mesmas fundamentações teóricas que apoiam o aborto, o domínio sobre o seu próprio corpo, você dizer quem você é, você dizer o que você quer fazer de quem você é, você criar a sua própria identidade. A mesma fundamentação teórica é do camarada que diz que tudo que existe, as estruturas de poder da sociedade existem para vigiar e punir. Alguém já leu esse livro, Vigiar e Punir? Michel Foucault. É o mesmo cara. É a mesmíssima pessoa. Que aí elas vão lutar contra a vigilância e a punição. Não pode matar, você não pode executar uma pessoa, mas eu posso abortar. Porque aí é o meu corpo. A questão não é dó do bandido. A questão é a luta de poder. Eu não quero que o Estado exerça o poder sobre o outro. É só isso. É só lutar contra essa vigilância. Leia para você entender de onde vem. Hoje de manhã eu dei uma palestra sobre Michel Foucault. E as pessoas ficaram abismadas o quanto de Michel Foucault na sua sociedade tem. Em nossas leis, nossos conceitos, está tudo lá. Próximo aí. Maldade deixar uma criança crescer em um lar desestruturado. Isso é muita maldade. Bondade é o quê? Matar. Isso aqui é bom. Quer fazer o bem a uma pessoa que vai crescer num lugar ruim? Sabe lá as crianças tudo na África desnutrida? Vamos parar de mandar comida, gente. Vamos botar uma bomba atômica lá e matar todo mundo, resolver o problema. Acabou. Ninguém vai ter que preocupar em criar essas crianças, tadinhas. Elas não vão enfrentar a dureza da vida. É assim que você lida com um argumento estúpido. Mostrando a estupidez de uma ideia dessa. Esse é o ponto. Próximo. Somos um Estado laico. Religião não deve ser imposta. Qual é o pensamento? Para abortista, toda mulher quer o direito de abortar. Toda mulher quer abortar. E só religioso fanático é contra o aborto. Essa é a consciência. As mulheres querem esse direito. Nós queremos esse direito. Quem aqui quer o direito de abortar? Quem quer? Depois que eu falei que é para expulsar da igreja, ninguém vai querer matar. Muito bem. Pelo menos o medo eu consegui. Eu sou mau. Olha essa pérola. Se a sua desculpa para ser contra a legalização do aborto é porque a mulher não se cuidou, no dia em que der entrada em um pronto-socorro por conta de hipertensão, diabetes, crise renal ou qualquer outro tipo de enfermidade causado por alimentação inadequada e falta de atividade física, espero que te negue atendimento por não ter se cuidado. Qual que é o problema dessa estupidez aí? Inclusive eu escrevi um texto no meu blog, o jabá aqui do meu blog, alegriaindizível.blogspot.com. Escrevi um texto, procura lá, sobre aborto aí. Qual que é o problema desse camarada aí? O que ele está comparando uma gravidez? É uma doença. Doença é algo que você trata, não deveria estar lá. Gravidez não, é algo próprio da existência humana. E quem está pagando pelo descuido dessa mulher é a criança, não é ninguém mais. O cara que está sofrendo da hipertensão, ele se alimentou mal e ele está sofrendo de hipertensão. Você começa a desmoronar a imbecilidade que esse sujeito diz. Começa com essa comparação espúria de uma gravidez com uma doença. Para, meu!
Isso não é doença para você lutar contra. Isso é vida. Isso é como nós existimos. É como um troço desse existiu. E as pessoas ouvem essas coisas e acham bonito, maravilhoso. No dia que eu peguei isso daí, um monte de gente embaixo, ei, oh, mitou, cara, falou muito. Eu falei, meu Deus. É decepcionante que a gente não consiga encontrar as bobagens no que está sendo dito e as pessoas estão comprando essas ideias. Isso não é argumento. Gravidez não é doença. Pensando favoravelmente agora, a vida contra o aborto. Primeira coisa, a campanha é feita contra números mentirosos. Como é que você vai contar número de abortos clandestinos, você pode me dizer? Eu lembro quando começou essa campanha, foi a primeira coisa que eu fiz. Mas se é clandestino, como é que eles sabem? Alguém vai lá e liga no Ministério da Saúde. Oi, eu só queria registrar aí que eu fiz um aborto clandestino. Você pode colocar aí no estudo que vocês estão fazendo? Obrigado, bom dia. Ligue 0800 aborto clandestino. Aí você sabe que a palavra são os numerozinhos lá, né? Números totais mal usados. O que acontece? Eles pegam os totais de aborto geral, de todo tipo de aborto, e colocam como se fossem todos clandestinos. Aí tem aí aborto espontâneo, aborto por criança que já está morta lá dentro do ventre, aborto, por casos de estupro, casos permitidos por lei. Eles pegam os números totais. Aí também eles pegam os números totais de todas as mulheres que morreram por causa de aborto, incluindo abortos naturais e abortos por intervenção cirúrgica, dentro dos casos de lei, pegam tudo. Aí dizem que aquele é o tanto de mulher que morre por causa de aborto. Clandestino no Brasil. E não é verdade. E o médico da associação lá do Rio de Janeiro está falando, nós não fazemos ideia de quantas mulheres morrem por causa de aborto clandestino no Brasil. A gente simplesmente não sabe. Não sabe. Pode ser mais, pode ser menos. A gente não sabe. Alguma coisa eu sei, esse número é mentiroso. E aí você vê gente, inclusive o ministro da Saúde falou nessa época, que tiveram aquelas audiências públicas no STF, ministro da Saúde dizendo que nós temos 11 mil mulheres morrendo por ano por causa de aborto. E ele foi lá desmentir o ministro. E ele falou, por que eu posso desmentir o ministro? Porque é a minha associação que passa esses números para ele. E não é esse o número. O ministro de Estado mente descaradamente para atender uma agenda. Igual o Lula, dando palestra lá na Europa, dizendo que nós temos 35 milhões de crianças na rua. E ele mesmo falando, a gente mentia para os caras, eles batiam, aplaudiam a gente. Tá na internet esse vídeo dele. Gente, não é porque a pessoa passou o número que é verdade, não. Pelo contrário, passou o número, desconfia. E o número de algo que acontece clandestinamente, desconfia. Como é que o negócio é clandestino? Eu vou ter ideia. Então, primeira coisa, números mentirosos. Sem a mínima condição de você poder saber se são verdadeiros ou não, porque são clandestinos. Mas quando você olha os números que existem, são números do sistema público de saúde, que aí, portanto, entra todo tipo de aborto, todo tipo de morte. Então a campanha se fundamenta numa mentira. Próximo ponto, por que não ser abortista? Não entrar nessa campanha. Esse cuidado seletivo. É um cuidado com a mulher, é a saúde pública da mulher, mas a criança que está lá dentro não tem. Cuidado nenhum. O corpo é da mulher, mas você não entende o próprio limite do seu corpo. E entender que fala, olha, eu sinto muito, essa gravidez pode ser indesejada, mas é outro corpo que está aí dentro, e eu não tenho como saber a opinião dessa pessoa que está aí dentro. Sinto muito. É um cuidado seletivo isso. Eu tomo conta de uma parte, não tomo conta da outra. Queridos, você sabe que isso abortista também não gosta de falar. Você sabe o que significa para uma mulher
que às vezes abortou por causa de um pai bravo, por causa da igreja, às vezes, você tem igreja que realmente achincalha as pessoas, por N motivos diferentes. Você sabe o que significa essa mulher abortar só para não ficar mal na fita com alguém? Ela fica devastada, porque ela sabe que tirou uma vida. Quase toda mulher se arrepende de ter feito o aborto. E isso eu estou falando de conversar com mulheres que abortaram. E outra, nós temos um trabalho lá da nossa igreja, com a comunidade ali próxima, e começamos a informar algumas meninas que estavam aparecendo grávidas, informá-las de que elas não precisavam fazer aborto, elas podem entregar legalmente seus bebês para adoção. Você sabia que você não precisa abortar? Você pode levar o seu bebê lá para adoção legalmente, assinar os papéis e entregá-lo para adoção? Pode, pode. Ah, não, então eu vou esperar, eu vou dar para adoção. Sabe o que acontece? Todas desistem e criam seus filhos. Todas. Elas preferem ficar com o bebê do que abortar, sabendo que eles podem sobreviver. E depois que o sente crescendo, começa a se relacionar com aquela criança ali dentro, elas não querem mais dar para ninguém. Gente, não é uma relação simplória para dizer meu corpo, minhas regras. Todo mundo sabe que se trata de um outro corpo, então não tem esse cuidado seletivo. Eu cuido de um e não cuido de outro. Desconfie quem é seletivo, meu filho. Ou você tem o desejo de abençoar todo mundo, ou você tem amor pelo seu próximo, ou não há amor nenhum em você. Eu gosto de um, mas não gosto de outro. Não, querido, o amor é geral. O amor não tem esse limite. Deus nos ordenou a amar o nosso próximo. Não importa quem é o meu próximo, aquele a quem você se inclina sobre ele. Foi isso que Jesus ensinou com a parábola do bom samaritano. Se a pessoa é seletiva no seu cuidado, no seu amor, não há amor. Se tem um lugar onde não existe amor, onde só há desafeto e ódio, é entre os abortistas. E eles querem nos calar. Aquele argumento de que religião não deve se meter nesse assunto é uma tentativa de invalidar filosoficamente o pensamento cristão. E é uma outra estupidez. Ah, isso o seu é religião. E daí? O seu é filosofia. Quer dizer que você pode abraçar ideias de um filósofo e eu não posso abraçar a ideia de Paulo. Eu não posso abraçar a ideia que os evangelhos falam de Jesus. Você pode escolher os seus pensadores e entrar na argumentação social, mas eu não posso escolher os meus e entrar na argumentação social. Isso é bobagem. Não deixe ninguém te deixar acuado, porque vão falar, ah, isso é religião. E sim, o seu é filosofia. Qual que é o problema? Uma forma de pensamento, eu tenho outra forma de pensamento. Não há argumento científico por detrás do abortismo. Nem no sentido das pesquisas, nas amostragens, nas estatísticas, tampouco comprovando que o aborto seja uma coisa boa para a mulher. Pelo contrário, a ciência diz que o aborto é algo mau para as mulheres. O natural é o parto, o aborto não é natural. O aborto, se a mulher abortar naturalmente, significa que algo deu errado. Vá fazer exame. É o que todo médico diz. Próximo. A desconexão da causa e consequência. Esse é o ponto nevrálgico das coisas. Toda a argumentação foucaultiana, ela tenta dissociar. Ele critica, por exemplo, que as leis na França elas foram se desenvolvendo de tal modo que o soberano, o rei, para tirar a sua cara como aquele que está impondo um suplício sobre uma pessoa, que as leis foram se desenvolvendo para que a imagem do soberano não ficasse desgastada. O seu problema é com a lei, não é com o soberano, não é com o rei. E que um desses desenvolvimentos que ele critica foi essa conexão entre a penalidade e o crime cometido. E por que ele raciocina desse modo? Porque no entendimento dele não existe conhecimento.
O que existe é uma imposição do ser humano sobre os fatos da natureza. A natureza não produz conhecimento, é você que impõe. Nós estamos oprimindo a natureza, descrevendo as coisas, dizendo as coisas como elas são. Na verdade, não existe nada. Isso ele pegou do niilismo de Nietzsche. Então ele esvazia tudo do seu significado, ele esvazia tudo da sua existência própria. Não existe uma relação de uma coisa com outra. Essa relação ela foi estruturada pela nossa linguagem. É porque eu falei que eu associei. Percebe por que eles conseguem tirar a relação de causa e consequência? Usou, engravidou. Meu corpo, minhas regras. É meu útero. Filho, entenda o seguinte: foi você que colocou esse ser aí. Eles estão dissociando a causa da consequência e não querem lidar com as consequências. É simples assim. Essa argumentação abortista e tudo mais. Por que a menina morreu num aborto clandestino? Porque não tem aborto no sistema público de saúde? Não, é porque ela foi fazer o aborto clandestino. Essa é a causa direta da morte em aborto clandestino. Você foi fazer aborto clandestino. É simples. Mas nós estamos vendo por que é tão ilógica as argumentações, por que aceitam de modo tão fácil a mentira. Porque eles já desconectaram a causa e a consequência da coisa por causa de um tipo de raciocínio estabelecido em cima da ideia de que não existe um conhecimento. Todo conhecimento é uma imposição de poder. Então, quando eu estabeleço uma relação entre uma coisa e outra, isso é artificial, essa é a minha linguagem, não é o fato. E é claro que está aí a realidade para dizer que isso é uma estupidez. É óbvio que uma coisa está associada à outra. Isso é óbvio. O aborto é mais perigoso que o parto. Eu já abordei aqui. Você quer ver um caso de cuidar de saúde da mulher, então? Você quer cuidar dessa mulher, dessa saúde, dessa vida dessa mulher que está com uma criança indesejada? Para de parir. Vai parir. Espera essa criança se desenvolver e pare essa criança. Isso vai ser mais seguro para você. Você está preocupado com a sua saúde? Isso vai ser mais seguro. Quer ver um outro dado? Ainda não. É porque eu achei que eu tinha colocado, mas está dentro dessa ideia. Quem vai fazer o aborto no sistema público de saúde? Quem vai fazer esse aborto? É o obstetra. Você acha que o obstetra dá conta dos partos que tem para ser feitos? Pois é. Mas agora ele vai ter que cuidar de parto e de aborto. Porque vai chover mulher querendo fazer aborto. Porque vai chover mulher que acha que o seu corpo são suas regras, que dissociam o fato de que aquela vida está ali por causa das atitudes dela e que quer simplesmente se livrar. Eu lembro no tempo de seminário que eu conheci uma pessoa lá no Mackenzie, uma moça, e ela já tinha feito uns 3, 4 abortos num período aí de uns 5 anos. E achava que era a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque eles dizem que quando você libera o aborto, a tendência do aborto é diminuir. Mais uma mentira. Que esse médico do vídeo que eu vou passar, que eu vou mostrar para vocês o endereço, ele aponta. Quando você tem a liberação do aborto, você estava com esse nível de aborto aqui. Você estava com aborto nesse nível. O que acontece? Vai lá para cima. Aí depois de um período, o aborto baixa. Mas ele não abaixa para esse nível que estava aqui. Ele abaixa aqui. Ele continua muito acima do que era. Percebeu a sem-vergonhice da coisa? Você usa números mentirosos e uma interpretação estapafúrdia
dos gráficos, das estatísticas. Vai achando que abortista é boa gente. E a possibilidade do sofrimento atrai morte. E a presença do sofrimento, que é essa questão. Se porque a criança pode sofrer, eu vou matá-la, por que eu não mato as que já estão sofrendo? O que me impede? Percebe? Se você não consegue usar essa lógica em todo sentido, em todo momento, ela não é válida. Por que não matar todo mundo que sofre? Para que eu vou lutar agora para salvar uma pessoa que está em depressão? Por que lutar contra a depressão? A pessoa está sofrendo, deixa ela morrer. Deixa o depressivo se suicidar, está sofrendo muito. Para que tratar? Para que inventar remédio? Vamos matar. Percebe a consequência do raciocínio? Próximo ponto. E aí sim, nós não estamos dando conta dos partos. Vamos dar conta de aborto, gente. A gente não dá conta. Tem muita mulher parindo, tem maternidade aí dispensando mulher, dizendo não tem vaga, tem que ir para outro hospital, e a mulher pare no meio da rua. E agora vai ter vaga para abortar? Quer dizer, a mulher ela quer resolver o problema dela porque ela quer abortar, dificultando ainda mais a vida daquela que quer ter parir. E foi o que o médico falou. Se liberarmos o aborto, muita mulher vai morrer. Porque nós não estamos dando conta do parto, que é algo natural, é algo mais fácil de se fazer, é algo que geralmente as mulheres se saem bem, e ainda assim morre muita mulher de parto por causa das condições das nossas maternidades. Imagine se liberar o aborto. O aborto, sim, vai ser caso de saúde pública. E aí o vídeo. Eu posso mandar depois os slides e tudo. Você pode anotar aí. Eu anotei exatamente como está lá no YouTube. Você vai achar a palestra desse médico. E esse médico destruindo todos os números, todos os argumentos pretensamente científicos dos abortistas, na visão de um médico. E mostrando, e aí ele começa o discurso dele dizendo: eu estou aqui para mostrar que ser contra o aborto não é coisa só de fanático religioso. Eu sou católico, mas nunca fui à missa. Então você não pode me chamar de fanático. E, vral, começa a mostrar os números, a verdade dos números. Tá? Pega esses argumentos. Então, o que é o aborto? Então, uma conclusão: o aborto é o encontro do descaramento de quem não deseja lidar com as consequências de suas escolhas e lançar sobre o mais fraco o ônus do erro cometido. Reparou? Oprimido, opressor. Aí o socialismo não funciona, né? Aí o socialismo não funciona. É a luta pelo direito de matar por quem se vale da mentira para alcançar seus objetivos. As situações de perigo para a vida da mulher e por estupro já são legais. Porque essa é a outra mentira que eles contam. Nós estamos lutando, porque tem muita mulher sendo estuprada, porque as mulheres muitas vezes correm risco de vida. Já é permitido, não precisa lutar. Já é permitido. Está lutando contra o quê? Pelo quê, então? Está lutando pelo direito de poder ter noitada e depois resolver matando quem entrou. Aquilo que está se desenvolvendo. Esse é o direito que essas mulheres querem. Esse é o direito. Eu vou lembrar esse vídeo, procura esse vídeo. Uma feminista alemã falando para uma mulher africana, uma líder feminina africana, e falando dessa luta, das imposições que muitas vezes as sociedades europeias querem fazer sobre a mulher africana, e que a mulher africana tem que lutar pela sua cultura, pelo seu direito, o direito sobre o seu corpo, o direito de aborto. E aí a mulher africana responde: para você ter uma ideia do que você está falando, eu não tenho como traduzir para a minha língua o direito sobre o aborto. Para mim, para o meu povo, para a minha cultura, é inconcebível que uma mulher queira tirar uma criança de dentro do seu ventre. Você está tentando impor a sua cultura sobre mim fazendo isso. Mulheres não querem abortar. É uma minoria barulhenta, chata, mimizenta, mentirosa.
e sem nenhum escrúpulo. Tá? Não tem outra coisa para falar de abortista, não. Se tem coisa que eu tenho raiva, eu não gosto de esquerda. Mas eu convivo com pessoas de esquerda numa tranquilidade só. E às vezes eu prefiro até ficar calado para não entrar em discussão. Mas agora eu não gosto de abortista. Começou a falar sobre aborto, o ódio começa a subir. Porque para mim são inimigos de fato. E eu acho que nós não temos outra postura a não ser tratar o aborto nesses termos. São inimigos de fato, são assassinos. E que nos chame de fanático religioso. Porque se você ser a favor da vida, amar as pessoas desde o ventre, isso é ser fanático religioso, então ser fanático religioso é uma coisa boa.